Encontramos também uma outra recompensa prometida na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. É importante nós olharmos o contexto, e o capítulo 2, Paulo está lembrando os Tessalonicenses de quando ele esteve ali por ocasião da segunda viagem missionária, quando ele pregou o evangelho em Tessalônica, no meio de luta, de perseguição. Mas o resultado da pregação do evangelho ali foi um grupo de pessoas que creram em Cristo como Salvador. O resultado da pregação do evangelho, então, foi um grupo de pessoas salvas pela graça de Deus, pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. E Paulo agora refere-se a eles, e lembrando ou antevendo o tribunal de Cristo, ele diz no capítulo 2, verso 19: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo menciona aqui uma coroa, uma recompensa especial que receberão aqueles que, por amor às almas perdidas, estão pregando o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E como Paulo esteve ali em Tessalônica pregando o evangelho, e como resultado do evangelho, da pregação do evangelho, tessalonicenses se converteram, ele está dizendo agora: vocês serão os responsáveis, ou particularmente a conversão de vocês será responsável, porque naquele dia Paulo estava certo de receber a coroa da alegria, que será o prêmio que o Senhor dará àqueles que pregam o evangelho e que são instrumentos usados por Deus para a conversão e a salvação de pessoas que estão perdidas, mas que, ouvindo o evangelho e colocando a sua fé no Senhor, serão salvas pela graça de Deus. Encontramos uma terceira recompensa prometida pelo Senhor e que será dada a alguns cristãos no tribunal de Cristo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. É bom lembrar que essa foi a última carta escrita pelo apóstolo, e ele estava antevendo a sua partida desse mundo, julgado pelo imperador romano Nero. Já havia ocorrido a primeira fase do seu julgamento e ele não tinha sido favorável a ele, e ele estava antevendo agora a segunda fase do julgamento e o seu martírio iminente. Mas ele não se desesperava por isso, ao contrário, ele sabia que a morte do cristão é a maneira mais rápida do cristão ir para a presença do Senhor, o céu. E ele diz no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa terceira recompensa prometida pelo Senhor é chamada na palavra de Deus de a coroa da justiça. E a Bíblia diz que ela será dada a todo cristão que verdadeiramente ama a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Como é que nós manifestamos no nosso comportamento diário, no nosso viver do dia a dia, o amor pela vinda do Senhor para buscar-nos e levar-nos para o céu? Esse amor é manifestado pela maneira como nós vivemos, não nos apegando às coisas dessa terra, mas pensando nas coisas que são de cima. Este amor manifestado pela vinda do Senhor, ele é manifestado nas nossas ações no dia a dia. Quando pregamos o evangelho àqueles que nos cercam, quando vivemos em função da nossa vida a ser vivida lá, e não em função da nossa vida temporariamente vivida aqui na terra. Quando os nossos objetivos manifestados no nosso viver diário estão ligados ao céu, à nossa pátria celestial, e não à vida temporária aqui na terra.
amamos a vinda do Senhor para nos buscar, quando nós vivemos com o corpo aqui na terra, mas com o nosso coração e a nossa mente voltados para a nossa pátria celestial, a casa do Pai. Encontramos também uma quarta recompensa prometida na palavra de Deus pelo Senhor a alguns cristãos que forem perseguidos por causa do nome de Cristo. Leamos um versículo na carta que Tiago escreveu, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em muitos lugares aqui na terra, a Igreja de Cristo tem experimentado uma perseguição intensa. No nosso país, essa perseguição, ela se manifesta quando aqueles que não são cristãos, aqueles que são do mundo, nos ridicularizam, falam mal de nós, criticando a nossa maneira de viver, o nosso amor à palavra de Deus, a nossa frequência às reuniões. Mas, irmãos, esta perseguição é muito leve, é muito branda. Mas há cristãos que em alguns lugares deste planeta sofrem uma perseguição muito forte, perseguição feroz. Eles não apenas são ridicularizados, ou não apenas correm o risco de ser perseguidos no seu serviço, ou até de perder o serviço, mas alguns cristãos já foram, e essa tem sido a experiência de muitos cristãos em países comunistas ou em países islâmicos, onde o islamismo é a religião principal, predominante. Cristãos têm sido expulsos da família. Cristãos têm sido ameaçados de morte. Cristãos têm perdido os seus bens materiais. Cristãos têm sido mortos simplesmente pelo fato de serem crentes no Senhor Jesus Cristo, de terem colocado a sua fé em Cristo e não terem vergonha e nem medo de manifestarem a realidade da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Esses cristãos foram duramente perseguidos e, como já dissemos, alguns experimentaram a morte física. Bem, eles não titubearam frente à ameaça da morte e não voltaram atrás na sua fé, não negaram o nome do seu Senhor, porque pela palavra de Deus eles foram instruídos que a morte, e nós já dissemos isso em estudos anteriores, é a experiência que leva o cristão mais perto e mais rapidamente para a presença do Senhor. Então, quando eles experimentaram a morte física, e a palavra de Deus diz-nos para não temermos aqueles que podem matar apenas o corpo, o seu espírito e a sua alma, foram imediatamente para a presença do Senhor. E naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, esses cristãos receberão a coroa da vida. É interessante, eles passaram pela experiência da morte física aqui, mas no tribunal de Cristo receberão a coroa da vida, porque não temeram a morte e não negaram o nome do seu Salvador, mesmo correndo risco, e de fato alguns experimentaram a realidade da morte física. Finalmente, há uma quinta recompensa prometida na palavra de Deus, e há um grupo especial de cristãos, aqueles que são líderes das igrejas locais. A Bíblia chama essa liderança de presbíteros, ou anciãos, ou bispos, ou pastores. Essa é a designação que a Bíblia dá a estes líderes. Eles não são líderes porque fizeram uma faculdade de teologia, simplesmente. Eles não são líderes
porque homens impuseram as mãos sobre eles e lhes deram o título de bacharel em alguma coisa, ou pastores e etc. Eles são líderes porque foram convocados pelo Senhor para esse ministério. Foram capacitados pelo Senhor para esse ministério. Não receberam um título de pastor, mas receberam a missão de cuidar do rebanho do Senhor, e fizeram isso a contento do Senhor. Agora, abram as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. E no versículo, a partir do verso 1, Pedro diz: rogo, pois eu, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Estas palavras foram dirigidas por Pedro, um presbítero, àqueles que eram presbíteros como ele, líderes de igrejas locais. E ele mostra nesses versículos como o Supremo Pastor. Ele sim, ele tem o título de pastor. Na verdade, ele recebe o título de bom pastor. Ele recebe o título de grande pastor. Ele recebe o título de sumo ou supremo pastor. É um título que lhe é devido e é exclusivo dele. Homens não devem receber este título, mas homens recebem a missão, a tarefa, o serviço de pastorear o rebanho do Senhor. E quando homens convocados e capacitados pelo Senhor cumprem o seu ministério, o seu serviço aqui na terra, naquele dia, no tribunal de Cristo, eles terão o seu serviço avaliado pelo Senhor e receberão das mãos do Senhor a recompensa pelo ministério realizado. E qual será essa recompensa? A coroa da glória, que o Senhor, o Supremo Pastor, dará àqueles que, imitando o Senhor, pastorearam o rebanho do Senhor aqui na terra e fizeram esse serviço a contento do Senhor, e serão devidamente recompensados, recebendo a coroa da glória. Bem, para nós terminarmos o nosso estudo sobre o Tribunal de Cristo, nós queremos levar vocês mais uma vez a examinarem Apocalipse capítulo 19. Olhemos mais uma vez os versos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós já mencionamos no começo do nosso estudo que depois que a igreja for arrebatada lá no céu, terá lugar dois acontecimentos. O primeiro será o tribunal de Cristo, quando o serviço dos cristãos, da igreja de Cristo aqui na terra, será feito aqui na terra, será avaliado pelo Senhor, mas essa avaliação acontecerá lá no céu. E depois do tribunal de Cristo e das recompensas, e nós já mencionamos quais serão estas recompensas que os cristãos receberão, depois das recompensas serem dadas e a igreja devidamente vestida com esta recompensa, agora note bem, esta recompensa é simbolizada aí
por vestes de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, estas são as palavras que João usou para representar aquela recompensa que os cristãos receberão no tribunal de Cristo. E agora, a igreja, devidamente vestida com os atos de justiça recompensados pelo Senhor, portanto, a noiva adornada com a recompensa recebida pelo tribunal de Cristo, ela participará das bodas do Cordeiro. Uma noiva, ela deve estar devidamente preparada para o seu casamento, para suas bodas. O tribunal de Cristo será o momento em que a igreja, recebendo a recompensa pelo seu serviço prestado para o Senhor aqui na terra, será devidamente recompensada e vestida com essas recompensas, e agora ela estará devidamente adornada, preparada para o casamento com o Senhor, as bodas do Cordeiro lá no céu. Mas é interessante nós examinarmos também que essas recompensas recebidas, elas não serão motivo nenhum de orgulho da parte daqueles cristãos que as receberem. Volte umas páginas para trás no livro de Apocalipse, capítulo 4. E no versículo 9 nós encontramos as seguintes palavras: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, e esta é uma figura da igreja, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Bem, nós queremos dizer, ao terminarmos os nossos pensamentos sobre o tribunal de Cristo, que esta será a ocasião em que a noiva será adornada, enfeitada, preparando-se para o casamento com Cristo. Mas este adorno que a noiva receberá, que serão as coroas, já analisamos, coroa da vida, coroa incorruptível, coroa de glória, coroa de justiça, estas coroas, estas recompensas, não serão de forma alguma motivo de orgulho, de soberba da igreja. Não haverá um desfile lá no céu dos cristãos se orgulhando dessa recompensa recebida. Ao contrário, e é muito bom nós lembrarmos disso enquanto estamos aqui na terra servindo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor com uma vida que Ele nos deu. Nós servimos ao Senhor com recursos que Ele nos deu. Nós servimos ao Senhor com talentos que Ele nos deu. Nós servimos ao Senhor com dons espirituais que Ele nos deu. Nós servimos ao Senhor com o tempo que Ele nos dá. Irmãos, quando prestamos o nosso serviço ao Senhor, o fazemos com todos os recursos que Ele, o Senhor da seara, nos dá. Nós somos apenas instrumentos nas suas mãos, servos servindo ao Senhor. Não há motivo de orgulho, de soberba nenhuma da nossa parte. E naquele dia, quando estivermos perante o tribunal de Cristo, e Deus permita que cada um de nós possa receber a sua recompensa da parte do Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara em afirmar que nós colocaremos as nossas coroas perante o Senhor, aos seus pés.
E num coro, nós diremos ao Senhor: Senhor, nós não somos dignos de receber nenhuma recompensa. O que fizemos apenas com os recursos que o Senhor nos deu. Fizemos de acordo com a sua vontade. A obra é sua, a seara é sua, nós somos apenas servos. Tu és digno de receber toda a honra, glória. Nós somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Este momento será um momento em que a igreja reunida em torno do nosso Deus prestará a Ele uma adoração, um louvor muito maior e melhor do que o que prestamos hoje aqui. Hoje o nosso culto de adoração a Deus é cheio de imperfeições, falhas, erros, até pecados. Tudo isso misturado com a nossa adoração. Mas naquele dia, no tribunal de Cristo, uma vez removida a nossa velha natureza, o culto de adoração que prestaremos ao Senhor será perfeito, muito mais adequado ao que Ele realmente merece receber. E num coro, todos nós diremos: Tu és digno. Nós não somos dignos, mas Tu és digno. Irmãos, irmãs, que estas palavras nos façam refletir acerca do nosso serviço prestado ao Senhor aqui. Que elas nos estimulem a trabalharmos para o Senhor, enquanto o Senhor não vem para nos buscar. Que a nossa vida seja consumida na obra do Senhor. E sabem, eu não sei ao certo o que será aquela recompensa que o Senhor promete. Não sabemos se serão coroas, mas o que me interessa, e eu anseio naquele dia, por ser merecedor de ouvir apenas algumas palavras do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Que estas palavras nos estimulem no nosso trabalho para o Senhor. E que esse trabalho seja feito sob a direção do Espírito Santo, segundo a vontade do Senhor, para a honra e glória dele. E naquele dia, trabalho feito assim será devidamente recompensado pelo Senhor no tribunal de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça instrumentos úteis nas suas mãos para a realização dos seus propósitos aqui na terra. Amém. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias,
o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até no tempo que findar. Oh Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Oh, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Meu Deus, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Meu Deus, o que era e que virá, Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele exaltado,
seu nome